Olá, meus irmãos, tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9. O título é Reuniões Cristãs. Vamos fazer uma lida rápida. Em seguida faremos um pequeno comentário da lição. Ok, gente? Vamos lá. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Interessante essa lição, né? Que vem aqui falar das reuniões cristãs, né? Que antigamente os discípulos do Cristo,
eles se reuniam, né? Para falar de Jesus, e eles fechavam as portas, né? Por causa dos judeus, que eles eram perseguidos naquela época. E numa dessas reuniões, após o desencarne do mestre, Jesus apareceu para os discípulos, né? Jesus apareceu, e aí, porque naquela época era proibido, Moisés proibia o contato do povo com os espíritos, com o mundo espiritual. Não podia, né? Era proibido. Então, como ele está falando aqui, o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, né? Então, não podia fazer isso. E Jesus veio para quebrar com esse negócio, né? Veio mostrar para os cristãos que a vida, ela não se encerrava com a morte, né? Que o espírito, ele é infinito, ele não morre. E quem morre na realidade é o corpo físico, né? Que nós recebemos através do nosso nascimento, para mais de uma experiência aqui no corpo, né? Na vida material, né? E depois de um determinado tempo a gente desencarna e continua a nossa vida. E reencarna quantas vezes nós necessitamos reencarnar. E Jesus veio trazer essas informações, né? Mostrando para os cristãos que ele não tinha morrido, que ele ali estava vivíssimo, né? Tomé, até na época, ele desconfiava que Jesus já tinha voltado. Que Maria de Magdala ele tinha aparecido primeiro para ela. E o Tomé não acreditava nisso. Tomé falava: eu só acredito se eu ver. E numa dessas reuniões entre os cristãos, Jesus apareceu para eles e mostrou as mãos para Tomé. Olha aqui, Tomé, eu estou vivo, sou eu mesmo, né? Então, a partir daquele momento, as reuniões se sucederam. E os irmãos recebiam informações do plano espiritual, como até hoje acontece em todo tipo de religião, como fala aqui na Igreja Católica, na Protestante, não é? Até hoje existem reuniões, mas ele coloca aqui com uma diferença, que nas reuniões espiritistas os participantes, eles aproveitam melhor isso, porque eles falam diretamente com os espíritos, né?
eles têm um contato direto com os espíritos. Né? Se faz um trabalho de desobsessão nas casas espíritas, de doutrinação com os espíritos muito endurecidos. Se recebem mensagens de mentores, né? Nas outras religiões já acontece, mas não, vamos dizer assim, com esse intuito realmente de se falar, de travar um diálogo com a espiritualidade. Né? Nas orações se fala, né, com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima. Mas não existe o fenômeno vamos dizer assim, da comunicação direta. Não é verdade? Então, a partir dessa aparição de Jesus, foi colocado para o homem que ele poderia ter um contato direto com a espiritualidade, com os irmãos que partiram dessa vida para outra. Né? E é interessante, né? Isso é uma situação que começou com Jesus, já acontecia, né? Tanto que Moisés veio a proibir esse contato. Mas à medida que a ciência ela avança, vocês podem ter certeza que dia virá, que haverá um contato direto, até visual, através de equipamentos que serão descobertos do homem com o plano espiritual. De lá para cá já existe há muito tempo esses aparelhos, né? Rubens, qualquer um pode olhar, qualquer um pode ter um contato, pode ver de lá para cá os seus parentes. Não é assim, né? Existe uma disciplina, existe questão de merecimento. É verdade? Assim como daqui para lá, que com certeza, não sei se vai ser nos nossos tempos, mas que em algum momento isso vai acontecer, vai. Né? E aí vai acabar essa questão de realmente de morte. Né? Essa cultura que nós temos da morte, que na realidade ela não existe. O que existe é que o espírito deixa o corpo e continua a viver. Né? Então é essa a mensagem que Jesus veio trazer com relação a essas reuniões, que foi através dessas reuniões que ele apareceu para os seus discípulos para mostrar que a morte não existe. Que a morte não existe. Que simplesmente a alma ou o espírito sai de um plano e continua a vida no plano espiritual. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram dessa lição, desse estudo, vou pedir para vocês deixarem o seu like. Deixe o seu like, acione o sino de notificações para receber os nossos vídeos e compartilhe esse material com as pessoas que você gosta, que você conhece, entende que ele vai levar algum tipo de bem para ela.
né? Fazendo isso, estará ajudando não só elas, como o nosso canal a crescer. Vai estar propagando essas lições que o nosso querido Emmanuel nos trouxe através do Chico. Tá bom? A qualquer momento, nós estaremos de volta, trazendo mais uma lição para o nosso bate-papo. Um grande abraço a todos. Que Papai do Céu e Jesus Cristo e Maria Santíssima continuem nos envolvendo, nos fortalecendo na nossa caminhada. Grande abraço a todos e até uma próxima.